Oi, gente, tudo bem? Passaram bem esses últimos dias? Estão prontos para o capítulo 6? A singularidade está mais próxima? Nesse capítulo, nós vamos fazer um breve passeio pelos campos que têm crescimento exponencial que podem impactar a vida de bilhões de pessoas. Ah, mas você está chegando aqui agora e ainda não me conhece? Então, eu sou a Rosângela e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é o livro A Abundância. Sejam todos bem-vindos a esta viagem para um futuro sem referências. Bom, esse livro ele está falando sobre as tecnologias exponenciais e como elas podem impactar bilhões de pessoas. Nós estamos no capítulo 6, a singularidade está mais próxima, e nesse capítulo a gente vai falar sobre esses campos. O primeiro campo que ele traz aqui, o primeiro trecho, é sobre a biotecnologia. Então ele vai falar sobre uma viagem pela Terra do Amanhã. Não sei se vocês lembram como a gente terminou nosso último vídeo. Ele estava falando sobre o John Craig Venter. Ele é um bioquímico. Ele é considerado para a biologia o que Steve Jobs é para os computadores. Ele é um gênio com sucesso repetido. Ele participou do sequenciamento do genoma humano, que foi um grande desafio, né, dentro da biologia. E ele também já conseguiu fazer a primeira célula sintética. E ele tem, assim, grandes planos, né? Ele quer fazer o primeiro laboratório verde, ou seja, com zero carbono. Esse estudo que ele tem feito da célula sintética é porque ele quer criar uma alga que crie biocombustíveis de baixíssimo custo. Então, assim, o objetivo dele é bastante ousado. Vou ler um trechinho dessa parte para vocês terem uma ideia. Esses biocombustíveis são apenas um dos seus objetivos. Venter pretende usar métodos similares para projetar vacinas humanas em 24 horas, em vez de 2 ou 3 meses atualmente requeridos. Está pensando em engendrar culturas agrícolas com uma produção 50 vezes maior do que na agricultura atual, combustíveis de baixo custo, vacinas de alto desempenho e uma agricultura de alto rendimento são apenas 3 das razões pelas quais o crescimento exponencial da biotecnologia é crucial à criação do mundo da abundância. Então, esse primeiro trecho fala aí da biotecnologia e esses planos ousados aí do Venter. Então, além do combustível de baixíssimo custo, vocês viram que ele quer criar vacinas em 24 horas e não 2 ou 3 meses? A gente ouve aí, a gente está falando muito da vacina, e tem muita gente falando, né, que a vacina foi desenvolvida muito rápida. Ela foi desenvolvida rápida porque ela já tinha muita tecnologia, muito conhecimento acumulado. Né? O SARS, que é o vírus da Covid, ele já é estudado desde 2009. Então, ela foi desenvolvida rápida por esse motivo. A questão é o tempo de testes, né? Então, eles estão testando, mas eles já fizeram todos os estudos básicos, né? Os pré-requisitos básicos, para que a vacina começasse a ser aplicada. Então, aqui já fala um pouquinho sobre isso, né? Do tempo que se produz uma vacina. Agora nós vamos para a próxima parte. Então, a biotecnologia tem todo esse empenho, né, de avanço, e aí a partir do sequenciamento do genoma humano, abriu-se uma gama de possibilidades de estudos, e é isso que o Venter vem fazendo. O próximo campo é as redes e os sensores. Aí ele vai falar do Cerf, que é o criador da internet. Vocês sabiam que a internet ela foi criada como uma ferramenta militar de controle de comando? Na verdade, eles queriam se comunicar entre computadores, sim, mas para ter controle e comando das tropas, onde elas estivessem. E aí ela tomou uma proporção tão grande que ela saiu do controle. Então, a internet ela é realmente algo que ainda não está controlado, ele não tem, né? A gente tem construído leis aí, né, marcos legais de privacidade, tudo, mas a verdade é que ela ainda não tem esse controle real, ela ultrapassou os limites do controle inicial e ela tomou conta do mundo todo.
E aí o Cerf, que é um desses criadores, ele ainda trabalha nesse sentido e ele se encanta com essas possibilidades. Eu vou ler um trechinho que ele fala sobre isso. Cerf é considerado um dos pais da internet. Atualmente, o criador está empolgado com o futuro de sua criação, ou seja, o futuro das redes e sensores. Uma rede é qualquer interligação de sinais e informações, sendo a internet o exemplo mais significativo. Um sensor é um dispositivo detector de informações, temperatura, vibração, radiação e assemelhados, que, quando ligado a uma rede, também consegue transmitir essas informações. Em seu conjunto, o futuro das redes e sensores é algo chamado de Internet das Coisas, muitas vezes imaginada como uma rede sem fios autoconfiguradora de sensores que interligam bem todas as coisas. Então, talvez você já tenha ouvido falar desse termo da internet das coisas, né? Que seria tudo estar interligado e você não precisar se preocupar. Por exemplo, vai ter alguma coisa automática na sua despensa que já vai ver o que está faltando e já vai fazer a compra. Eu vou ler esse trechinho que vai explicar para vocês. É muito interessante essa questão da internet das coisas. Vou ler para vocês que é melhor, porque daí eu não perco nenhum detalhe. Esse sistema nervoso é a espinha dorsal da internet das coisas. Agora imagine este futuro. Trilhões de dispositivos, termômetros, carros, interruptores de luz e etc. Todos interligados por meio de uma rede colossal de sensores. Cada um com seu próprio endereço IP. Cada um acessível pela internet. Subitamente, o Google pode ajudá-lo a encontrar as chaves do carro. Propriedades roubadas tornam-se algo do passado. Quando o estoque de papel higiênico, produtos de limpeza ou café expresso de sua casa estiver acabando, a própria casa poderá automaticamente encomendar a reposição. Se prosperidade é realmente tempo poupado, então a internet das coisas é um grande pote de ouro. Então essa que seria a grande questão da internet das coisas. Então a sua casa seria tão automatizada, ela estaria interligada em todas as redes que, se faltasse qualquer coisa na sua casa, a própria casa já encomendaria e a compra já chegaria para você. Então, isso é muito tempo poupado. Continuando. Por mais poderoso que seja o impacto da internet das coisas sobre nossas vidas pessoais, ele é ofuscado por seu potencial de negócios. Logo, as empresas serão capazes de compatibilizar perfeitamente a demanda de produtos com os pedidos de matérias-primas, otimizando as cadeias de suprimento, minimizando o desperdício no grau extraordinário. A eficiência baterá recordes, com os aparelhos críticos ativados somente quando necessário. Por exemplo, luzes que acendem quando alguém chega no prédio. O potencial de economia de energia sozinho seria revolucionário e salvador do mundo. Alguns anos atrás, a Cisco associou-se à NASA para instalarem sensores por todo o planeta a fim de fornecerem informações em tempo real sobre a mudança climática. Então, o primeiro trecho, né, fala da questão da internet das coisas na nossa vida pessoal, mas isso é pouco diante do que ela pode fazer do potencial dos negócios, porque você estaria economizando matéria-prima, porque se eu já sei o que eu preciso, eu não preciso produzir além daquilo. Então, seria uma economia muito incrível. E essa questão também dos sensores de acender a luz só quando necessário. Olha quanta energia nós economizaríamos, em vez da luz ficar lá o tempo todo acesa esperando por alguém para passar lá por ela, não é verdade? E isso a gente já tem alguns sensores, né, dos prédios, principalmente quando você vai caminhando pelos andares, a luz vai acendendo, né? Existe um sensor, a luz acende e depois ela apaga. Ela acende, então isso já, lembrando sempre que esse livro é de 2010, então isso já é uma realidade em alguns lugares nesse sentido. Aí ele fala, quando o mundo à nossa volta estiver conectado e efetivamente autoconsciente, isso trará eficiências nunca vistas. É um grande passo rumo ao mundo de abundância. Então aqui nós fechamos o trecho de redes e sensores e vamos para o próximo campo. A inteligência artificial. A inteligência artificial, ele vai falar sobre o Júnior. Júnior é um chofer muito calmo, está levando ele num trajeto, né? Ele está fazendo um pequeno passeio
E ele faz as curvas perfeitas, ele não sai da sua mão, ele dirige muito bem. Por quê? Porque Júnior é um carro autônomo, ele é um robocar, como ele diz aqui, né? Como eles falam no jargão deles lá dos cientistas. E os carros autônomos é só apenas um dos campos que a inteligência artificial vem investindo. A princípio, também os carros autônomos eles foram criados para fazer o ressuprimento de tropas em regiões de guerra, né? Então, eram os carros autônomos, eles não têm, né, motoristas, então eles entrariam em terreno de guerra para levar suprimentos para as tropas. Mas hoje em dia já tem um potencial desses carros autônomos estarem nas ruas, deles estarem no nosso trânsito do dia a dia, com vistas a economizar também, a evitar acidentes, porque um robô não fica enfurecido, né? Um robô não vai fazer uma ultrapassagem perigosa. Então eu vou ler aqui um trechinho que eles falam sobre essa questão dos carros autônomos e da economia que eles trariam no trânsito. Sebastian Trum, ex-diretor do Laboratório de Inteligência Artificial de Stanford e agora chefe do Laboratório de Carros Autônomos da Google, crê que os benefícios serão grandes. Ocorrem cerca de 50 milhões de acidentes de carro no mundo inteiro a cada ano, com mais de 1,2 milhão de mortes desnecessárias. Aplicações da inteligência artificial, como freios automáticos ou sistema Lane Guidance, esse eu não sei, tá, gente, a pronúncia, que mostram as faixas de rolamento indicadas, evitarão que os motoristas se machuquem quando adormecerem ao volante. É aí que a inteligência artificial pode ajudar as suas vidas todo dia. Brad Templeton, divulgador do Robocar, acredita que vidas poupadas são apenas o começo. Cada ano gastamos 50 bilhões de horas e 230 bilhões em custos de acidente, ou seja, 2% a 3% do PIB, devido às falhas de motoristas humanos. Além disso, esses veículos facilitam bastante a adoção de tecnologias de combustíveis alternativos. Quem se incomoda que o posto de hidrogênio mais próximo fique a 40 km de distância, se o seu carro pode reabastecer sozinho enquanto você está dormindo? Nossa, isso é muito interessante, né, gente? Pensou, você vai dormir e o seu carro vai sozinho até o posto, se abastece e volta para sua garagem. Incrível essas possibilidades, né? E aí ele fala que isso é só o início, porque a inteligência artificial também vai ser usada na medicina, na educação, assim como ela já é usada, né? O buscador do Google é uma forma de inteligência artificial. Como a gente pesquisa hoje em dia a lista telefônica com reconhecimento de voz, é uma inteligência artificial. Então a inteligência artificial já está fazendo parte da nossa vida e ela só está crescendo a cada ano, a cada momento. Aí a inteligência artificial aliada à robótica é o que pode contribuir muito mais para o futuro. E a robótica também, né, há muito tempo, os seres humanos eles vêm tentando construir robôs inteligentes que sejam capazes de fazer, né, as nossas atividades. E aqui ele fala, todos esses trechos, gente, ele traz uma pessoa que faz um estudo. Então, lembra que sempre que ele está falando de tecnologia, ele está falando de pessoas também, porque é as pessoas que estão criando as tecnologias, né? Aqui ele fala do Scott Hassan, que ele vem tentando criar esse robô inteligente, e aí ele fala dos altos custos, né, para você criar um robô. Vou ler esse trechinho para vocês. Claro que estamos tentando criar tais robôs há anos. Ao longo do caminho, aprendemos várias lições. A primeira é que esses robôs são bem mais difíceis de montar do que se esperava. A segunda é que são também consideravelmente mais caros. Mas nas duas categorias, Hassan tem uma vantagem. O Scott Hassan que ele traz aqui nesse trecho, ele é programador de computador, mas a paixão dele é programador de sistema, mas a paixão dele é construir robôs. Só que ele tem uma vantagem porque lá no início da Google, ele ajudou a decodificar algumas coisas lá do sistema da Google e ele recebeu ações. Então ele tem uma grana muito boa aí para investir em robôs. E ele tem
PR2, né? É o seu robô que, se vocês procurarem vídeos na internet, você vai ver esse robô jogando sinuca, lá, guardando roupa. Então ele tem esse robô já em desenvolvimento. Eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Durante décadas, o progresso da robótica havia sido tolhido porque os pesquisadores careciam de uma plataforma estável para experimentação. Os primeiros aficionados em computadores tinham o Commodore 64 em comum, permitindo que as inovações fossem compartilhadas por todos. Esse não foi o caso com a robótica, mas é aí que o PR2 entra em ação, que é o robô que o Scott Hassan está desenvolvendo. Sem ter como alvo os consumidores, o robô da Willow Garage é uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento criada especificamente para que os nerds possam se esbaldar. E é o que eles têm feito. Uma rápida olhada no YouTube mostra o PR2 abrindo portas, dobrando roupa lavada, apanhando uma cerveja ou jogando sinuca e limpando a casa. Então, o PR2 ele é um robô, mas ele é uma plataforma em que as pessoas têm acesso. Então, qualquer pessoa que queira programar o PR2, ele consegue acessar para fazer esse programa. Então, a pessoa quer programar que ele jogue sinuca, então ele vai ter um acesso e vai programar. A outra quer que ele guarde a roupa, vai ter um acesso e vai programar. Isso que é o compartilhamento, isso também as tecnologias exponenciais trazem para a gente. Por isso, voltando só um pouquinho lá na questão das vacinas, já existia muito conhecimento e todo esse conhecimento foi compartilhado na época da produção da vacina para o Covid. Então, eles estão numa plataforma que é comum a todos, todo mundo chega, que possa ter acesso, que estude. Lógico que não é comum as pessoas comuns como nós, né? Nós ainda não temos esse acesso, mas as pessoas que estudam, que estão dentro dessas áreas, elas têm acesso no mundo todo a essas informações. E o PR2 também, na robótica, ele é uma plataforma, seria como poderíamos dizer, uma plataforma de experimentações de estudo. Isso é muito interessante, né? Aí o próximo campo é a fabricação digital e a computação infinita. Eu achei bem interessante, gente, que isso não é novidade só para vocês, é novidade para mim também. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, gente, todas essas coisas são possíveis, né? Eu também tive esse encantamento e quis compartilhar com vocês. Por isso que eu trouxe essa leitura sobre o livro Abundância, as tecnologias especiais. Mas o espanto que vocês sentem ao me ouvir falar sobre essas coisas é o mesmo espanto que eu sinto lendo e relendo quando eu estou montando o roteiro do vídeo para vocês. Eu acho muito incrível essas possibilidades. Então, a fabricação digital, ele explica aqui que ela já existia, né? Então, já existiam cortes computadorizados de material, mas a impressora 3D ela traz um avanço, porque em vez dela tirar as coisas, ela já constrói o objeto no formato. Então, é uma economia de material. Eu vou ler um trechinho aqui que vai explicar sobre isso. E aí também ele traz uma pessoa, né, que é o CEO da Autodesk, que está desenvolvendo o software, né, ele desenvolve o software da impressora 3D. Carl Bass vem produzindo coisas nos últimos 35 anos, prédios, barcos, máquinas, esculturas, software. Ele é o CEO da Autodesk, que produz software usado por projetistas, engenheiros e artistas em toda a parte. Se você tiver uma dúvida entre o que é software e hardware, há alguns anos eu aprendi isso. Hardware é a parte que você chuta do computador e software é a parte que você xinga, né? Os software são brincadeiras à parte, gente. Software são os programas, né? E os hardware são as peças do computador. E aí ele fez, né, o software da impressora 3D. Eles fizeram, né, a Autodesk. A impressão 3D é a forma mais nova de fabricação digital, campo que já existe há décadas. Os fabricantes digitais tradicionais utilizavam fresas controladas por computador, lasers e outras ferramentas de corte para moldar precisamente uma peça de metal, madeira ou plástico por um processo subtrativo, ou seja, cortando e dividindo até que a forma desejada seja tudo o que resta. As impressoras 3D atuais fazem o inverso. Elas utilizam uma forma de fabricação aditiva.
O objeto tridimensional é criado depositando-se camadas sucessivas de material. Então, a impressora 3D, em vez, né, da fabricação tradicional antiga que tirava as peças, né, fazia os cortes até deixar a peça do jeito que queria, ela não, ela vai adicionando, ela vai imprimindo em 3 dimensões. E já existem estudos para que essa impressão ocorra de órgãos humanos, gente. Já pensou você, tem um problema no meu rim, preciso de um transplante de rim, vai ter um rim sintético feito para você. É isso que a gente estava falando um pouco lá no vídeo anterior, né, do Ray Kurzweil, né, sobre esses avanços, sobre essas possibilidades da gente tornar um ser humano que não morre, né? Mas isso tá bem longe, tá, gente? Vai muita briga aí, né? Mas são essas possibilidades, porque já existem estudos, né? Se você consegue produzir uma célula sintética, como a gente falou lá no início desse vídeo, na biotecnologia, e você tem a impressora 3D que vai produzir um órgão para você. Então, aliando essas coisas, a gente consegue ver grandes avanços também, né? Eu vou falar mais para frente, a medicina tá citada aqui também como um dos campos que crescem exponencialmente. A fabricação digital tem mais um trechinho aqui, eu vou ler para vocês. A impressão 3D faz os custos de fabricação caírem substancialmente ao permitir um processo de prototipagem inteiramente novo. Antes, a invenção era um jogo linear. Crie algo em sua cabeça, construa no mundo real, veja o que funciona. Veja o que não funciona, passe para a próxima etapa. Aquilo consumia tempo, limitava a criatividade e era proibitivamente caro. A impressão 3D muda tudo, permitindo uma rápida prototipagem, de modo que os inventores podem literalmente imprimir dezenas de variações sobre um projeto com pouco custo adicional numa fração de tempo antes necessário para a prototipagem física. Então, aqui ele fala um pouquinho da economia de custo. Agora você pensa, essa impressão 3D aliada à internet das coisas, que a gente vai saber o que precisa ser produzido, com uma fabricação digital que só produz exatamente, né, não tem sobra de material, né? Ela vai construir o produto exatamente do tamanho que você precisa. Então, isso é o que ele fala, né, da melhoria de padrões globais de produção. Isso que a gente quer dizer com economia de tempo e dinheiro. Então, se eu não estou com excesso de material sobrando, porque pensa, a fabricação digital tradicional, né? Ela recortava, ela tirava o que era necessário. E essas sobras? Para onde iam essas sobras de material, de madeira, de plástico, né? Elas eram recicladas ou elas eram jogadas, né? Então, isso já traz uma economia, a gente pensando também na preservação ambiental. Continuando, agora vai chegar na medicina, como a gente estava, como eu falei. É bem grande esse vídeo, então eu teve que virar a página do roteiro, gente. A medicina, ele vai falar que existe uma possibilidade de escassez de médicos e enfermeiras. Gente, as pessoas que se formam médicos, que temos médicos formados, daqui a algum tempo vai ser escasso, não tem tanta gente se formando mais em medicina. Então, ele fala que nós temos aí em vista um problema de escassez de profissionais e temos também um problema de diagnóstico. E aí eles têm um projeto, né, que é o LOCK, que é Lab on a Chip, que é um laboratório num chip, que ele vai armazenar várias informações sobre várias doenças no mundo todo, e aí você vai conseguir, a partir dessa tecnologia, fazer diagnósticos mais precisos, porque ela vai estar lá cheia com dados, com muitos dados. Então consegue, porque o que acontece? Nós já temos muitos remédios desenvolvidos, mas um problema que nós temos atualmente é a falta de diagnósticos exatos. E aí a tecnologia vem para auxiliar a medicina nesse sentido, porque se eu tenho uma plataforma que tem várias informações, e aí eu passo esses dados, né, do que eu estou sentindo para essa plataforma, ela consegue, a partir das informações que eu estou dando, e eliminando a partir dos sintomas, ela vai eliminando as possibilidades de doença, e aí ela consegue trazer um diagnóstico que eles, segundo eles aqui nos estudos, com 99% de precisão
para as pessoas. Então, esse dispositivo chamado Loki, ele vem para esse avanço na medicina. Eu vou ler aqui o trechinho para vocês. Como a tecnologia Loki provavelmente fará parte de um dispositivo sem fio, os dados que coletar para fins de diagnóstico poderão ser transferidos até uma nuvem e analisados em busca de padrões mais profundos. Pela primeira vez, diz a doutora Anita Goel, professora do MIT, cuja empresa de nanobiocin vem se esforçando para comercializar a tecnologia Loki. Seremos capazes de fornecer informações sobre doenças no mundo inteiro em tempo real e que podem ser carregadas na nuvem e usadas para detectar e combater as fases iniciais de pandemias. Então, eu acho bem interessante, né? Porque a gente está lendo aí um livro de 10 anos atrás, para a gente ver que já existiam estudos sobre o controle de pandemias, mas ainda nós estamos em fase de estudos, não temos esse desenvolvimento aplicado, né? Então, é bem interessante esse projeto Loki, né, de você ter essa plataforma que possa ajudar nesses diagnósticos. Mas o mais importante de tudo, que ele fala aqui no finalzinho desse trecho sobre a medicina, é que o verdadeiro benefício será a transformação da medicina de reativa e genérica para preventiva e personalizada. Então, o que acontece, né? A gente até tem um ditado popular que fala: é melhor prevenir do que remediar. Né? A medicina hoje ela é reativa, ela vai tratar depois que você já está doente. E ela é genérica, ela trata das pessoas de forma geral. Tanto que existem aí várias piadas, né? Falando que você vai ao médico, ele fala: é virose. É virose. E se você tem essa plataforma com vários dados, então você vai ter uma medicina que ela pode prevenir e ela vai ser mais personalizada. Ela vai ter os seus... Porque assim como vai ter os dados das doenças, vai ter também os seus dados humanos, a sua genética, né? O seu tipo de sangue, o seu biotipo físico, porque tudo isso interfere a forma como você se alimenta, se você tem uma propensão a diabética, a pressão alta, a problemas cardíacos, todos esses dados, né, do seu genoma já vai estar lá também inserido nessa plataforma. Então, a gente vai ter uma medicina preventiva e personalizada. E a gente sabe que tem muitas formas da gente se prevenir e ter uma saúde melhor, mas a gente não faz, gente. Né? Tem muita gente que não faz, que é você o quê? Praticar atividade física, se alimentar bem, dormir bem, evitar formas de estresse, né? E nesse mundo maluco que a gente vive hoje, é difícil, eu sei que é difícil. Mas se a gente adquirir essa consciência, nós mesmos temos como prevenir e cuidar da nossa saúde. A gente evita o uso de remédios. Eu falo isso com conhecimento de causa, que quem me acompanha aqui no canal e já viu os outros vídeos, outros livros, eu falo para vocês que há praticamente 6 anos eu pratico atividades físicas, né? E eu não tenho assim, não tenho tido mais problemas, né? E o único problema de saúde sério que eu tinha, que é a asma, ele está em progresso de melhora também, né? Porque aumenta a capacidade respiratória. Então, eu respiro hoje em dia muito melhor do que eu respirava há 6 anos atrás. Eu me alimento muito melhor, eu vivo muito melhor do que eu vivia 6 anos atrás. Então, só que isso é um esforço diário. Atividade física e alimentação saudável você tem que fazer todo dia. Não posso comer bem hoje e amanhã enfiar o pé na jaca, né? Então, vamos pensando sobre isso também, além da medicina e de todos os avanços, o que a gente precisa melhorar é a nós mesmos. E o último campo que ele traz aqui nesse vídeo é os nanomateriais e a nanotecnologia. É muito interessante esses estudos, e eu ouvi sobre nanotecnologia a primeira vez há alguns anos atrás. O nano, ele é 1 bilionésimo de metro. Gente, vocês pegam 1 metro, que deve ser mais ou menos assim, tá? Não sei muito bem. E divide isso em 1 bilhão de pedacinhos. Então, o sistema de medida nano, ele é uma coisa assim que você não enxergaria, tá? Então, eles falam que os nanorobôs, né, que a gente até falou de neurotransmissores e a biomedicina aliada, né, a nanotecnologia, a gente vai ter esses micro-robozinhos dentro da gente, ajudando o nosso sistema, né, a se defender das doenças. Então, ele explicando aqui no início desse trecho o que são os nanorobôs e como eles se replicariam e como eles formariam qualquer coisa,
eu lembrei de um filme muito legal que eu assisti, então vai ser a nossa dica do vídeo de hoje. Operação Big Hero. É uma animação da Disney, é um desenho infantil, mas que vai trazer uma ideia muito legal para vocês sobre o avanço da medicina, porque tem um robô também que ele isso que eu acabei de falar, né, do trecho anterior da medicina, que ele faz o diagnóstico lá do menininho, e também sobre esses nanorobôs e o que eles formam, as coisas que ele forma. É uma animação, como toda animação, como todo filme, tem a questão do bem e do mal, e ele fala, o autor aqui do livro, ele também fala sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês agora, ele falando sobre a nanotecnologia, a robótica, a inteligência artificial, tem também, pode trazer graves perigos para a gente, porque como eu já disse em outros vídeos, o grande problema não é a tecnologia em si, o problema é o uso que a gente vai fazer dessa tecnologia, né? O problema, então, está no ser humano. Nós vamos pensar no bem comum ou vamos pensar só no nosso próprio bem, né? Então, eu vou ler esse trechinho porque ele traz como alerta, porque esse livro, ele é um livro otimista, mas ele não é um livro otimista ingênuo. Ele sabe dos perigos vigentes desses avanços da tecnologia. A nanotecnologia é um dos vários campos em crescimento exponencial, junto com a biotecnologia, a inteligência artificial e a robótica, com o potencial de criar graves perigos. Esses perigos não são o tema deste livro, mas seria cegueira não mencioná-los. Portanto, em nossa seção de dados para consulta pode ser encontrado um longo apêndice discutindo todas essas questões. Pode ser usado como uma base para leituras adicionais. Então, aqui ele já avisa que no apêndice desse livro tem, né, esses contrapontos. Então, o objetivo desse livro é trazer uma visão otimista do futuro, sim, mas jamais um otimismo ingênuo, tá, gente? É um otimismo de ação, de eu quero melhorar esse mundo e eu estou fazendo por onde melhorar esse mundo. E é o que ele traz aqui para fechar esse capítulo. Você está mudando o mundo? Né? Então, ele conta que logo que ele inaugurou lá a Universidade da Singularidade, ele levou alguns profissionais para levarem os seus discursos lá, e ele traz esse trecho do Larry Page, que é um dos cofundadores da Google. E aí eu vou ler para vocês. Ele fala, né, se você está mudando o mundo, agora tem um indicador bem simples que uso. Você está trabalhando em algo que possa mudar o mundo? Sim ou não? A resposta de 99,9999% das pessoas é não. Acho que precisamos treinar as pessoas em como mudar o mundo. Obviamente, isso se faz mediante as tecnologias. É o que vimos no passado e é o que impele a mudança. O desafio de Page foi incorporado ao DNA da universidade. A cada ano, os estudantes de graduação são desafiados a desenvolver uma empresa, um produto ou uma organização que venha afetar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas dentro de 10 anos. Então, o Larry Page fez esse desafio, falando se você está fazendo alguma coisa para mudar o mundo. E a Universidade da Singularidade, ela pensa em desenvolver tecnologias que possam impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. E aí já tem um tempo que eu estou estudando sobre isso, já tem algumas pessoas que eu sigo que estão trabalhando com essas tendências do futuro, pensando nessa questão de impactar 1 bilhão de pessoas por meio das tecnologias. E aí eu venho, isso é uma reflexão, tá, gente, que eu tenho feito. Não é que nós, eu, você, que a gente vá impactar esse 1 bilhão de pessoas. E ele fala ainda em 10 anos. Lógico que eles têm 3 anos, né? Quando eles escreveram aqui o livro que foi fundado a universidade. Então, esse impacto ainda não era tão grande, mas estava, né, em crescimento exponencial. Mas é o que vai reverberar das suas ações. Então, de repente, uma ação pequena, como eu já disse antes em outros vídeos, um gesto de generosidade em uma pessoa pode impactá-la de tal forma que ela, não vou ser eu, vai ser a outra pessoa que pode gerar esse impacto em 1 bilhão de pessoas. Eu acredito muito no que tem um filme também que chama A Corrente do Bem, que é quando você faz o bem para alguém, você fala, não volta esse bem para mim, faz para outra pessoa. Né? Então, eu acredito nesse impacto de sequência. E aí,
fechando esse capítulo, eu lembrei, recentemente eu assisti um TED Talks do Tony Robbins. O Tony Robbins é um dos coaches mais famosos do mundo. Se você pesquisar, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre ele. Eu ainda não tinha assistido, já tinha ouvido falar sobre ele, mas eu ainda não li nada sobre ele, não tinha assistido nada sobre ele. E eu recebi esse TED Talks como indicação. E eu assisti. E aí ele, num dos trechos, né, desse vídeo, ele tá contando que ele, em determinada época da vida dele, eles não tinham o que comer. E lá nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graça, as pessoas que têm um pouco mais de condição, elas saem distribuindo alimentos para aquelas pessoas que não têm condição, como a gente faz aqui no Natal, em algumas épocas do ano, né? A gente distribui, aqueles que têm um pouquinho mais saem para distribuir. E aí ele fala que naquele dia ele teve uma grande lição, assim, porque eles não tinham o que comer e de repente alguém foi lá e levou comida para eles. E como a gente pode ter visões diferentes. Daí você fala assim, mas a pessoa cresceu na mesma condição e fulano atingiu tal patamar de sucesso e outro que nasceu na mesma condição nunca cresceu, nunca saiu daquele lugar. Então, ele fala dessas perspectivas. Quando ele recebeu esse alimento, o pai dele foi embora de casa, porque ele pensou, nossa, eu não valho nada, eu não consigo alimentar a minha própria família. Então, ele não deu conta e abandonou a família. Ele, com 13, 14 anos na época, se eu não me engano, ele pensou, né, foco. Ele fala, foco, temos comida. Então, ele ficou feliz, temos comida, isso é foco. Alguém se importa comigo e eu nem conheço. Isso é generosidade. Então, desde então, ele distribui alimentos na ação de graça. E hoje ele... Desculpa, gente. Eu sempre me emociono com essas coisas. Ele distribui alimentos para milhares de pessoas. Então, foi um gesto. E olha o impacto que esse gesto causou. Vou encerrar aqui o vídeo, gente. Fiquem pensando o que você está fazendo para mudar o mundo. Um beijo.